A gente gosta de ficar postando a mania. Aí você coloca um português, você pode pensar o quê? Você não for. Tudo bem, então meu nome é Natália, gente. A gente está com uma exposição aqui hoje, que é do trato gastrointestinal. Todo mundo está me ouvindo bem aí, gente? Se vocês quiserem chegar um pouquinho para melhor. Gente, bom, como eu estava falando, a gente está com a exposição aqui do trato gastrointestinal. Então, basicamente, tudo o que o nosso, hora que entra o alimento, todo o processo que ele segue, até da digestão, até a eliminação das fezes. E aqui a gente está abordando em cada esse caminho, vamos dizer assim, ele tem porções que são os nossos órgãos. E em cada órgão existem doenças que podem acometer, né, esse órgão, doenças diferentes. Então aqui, a primeira parte ali que a gente vê é a boca, é a hora que a gente começa, né, o processo de digestão, a digestão mecânica que a gente chama, né, o processo de mastigação. E aí, esse verde aí eu vou explicar já, tá meio esquisito isso aí, né? E aí, essa parte aqui, vamos dizer, pendurada ali, é a campainha, gente, a úvula, que está relacionada ao processo de, na hora de engolir a comida, ela ajuda, junto com alguns músculos que a gente tem aqui, ajuda nisso, e ela está relacionada também ao reflexo de vômito da gente. E aí, a primeira parte que a gente está aqui é o esôfago. O esôfago, ele é um tubo que vai conectar aquela parte inicial ali, vem o esôfago e tem o estômago. Então, ele conecta essas duas porções. E entre o esôfago e o estômago existe um músculo que para separar essas duas coisas. E aí a primeira doença aqui é o DRGE, que é a doença do refluxo gastroesofágico. O que acontece nessa doença? Como eu disse, tem um músculo. Por algum motivo, em algumas pessoas, esse músculo não é tão forte o suficiente e o estômago, que é cheio de conteúdo ácido, esse ácido para o estômago não tem problema nenhum. Ele é bom, ele faz parte do estômago normal. Por algum motivo, esse ácido, por algum motivo esse músculo não está forte o suficiente, esse ácido que está no estômago volta para o esôfago. Qual que é o problema disso? O esôfago não está acostumado com essa coisa tão ácida, então começa a irritar a parte lá dentro do esôfago e causa os sintomas típicos do refluxo. Então aquela queimação que muitas pessoas sentem, que é muito desconfortável, né? A azia pode dar inclusive sintomas, dependendo do grau de refluxo da pessoa, alguns sintomas que a gente chama de atípicos. Até dor de garganta pode dar, rouquidão, pode dar esses sintomas que são muito desconfortáveis para a pessoa. E aqui do refluxo existem os medicamentos, né, que são os prazóis. Então, o omeprazol, pantoprazol, que eles diminuem a produção desse ácido aqui, para conseguir regular. E aí, menos ácido voltar para o esôfago. Só que o medicamento sozinho, ele não vai dar conta, gente. Então, a gente tem algumas medidas que o próprio, da nossa mudança mesmo, né, de estilo de vida, que são importantes. Então, por exemplo, vai dormir, não comer uma comida tão volumosa, assim, muito gordurosa antes de dormir, porque isso acaba favorecendo mais a produção do ácido, porque tem muita coisa entrando ali, precisa ser digerido. E aí favorece o retorno desse ácido. Elevar a cabeceira da cama com mais travesseiros também é uma coisa que ajuda nisso. Então alia tanto o medicamento quanto mudanças também no nosso estilo de vida. Agora, pessoal, vocês podem ir passando por aqui, que a gente vai sair do esôfago e vai entrar no estômago. Essa parte que está ali dividindo é o músculo que eu falei pra vocês. Vai sair do esôfago e vai entrar no estômago. Pode seguir por ali, gente. São muito conhecidos, a gente já ouviu falar várias vezes. E a principal delas é o H. pylori. O H. pylori, ela é uma bactéria que não faz parte do nosso intestino normalmente, do nosso estômago normalmente, tá? A gente pega ela às vezes quando não tem, higieniza direito alimentos, não lava a mão depois de ir ao banheiro e acaba transmitindo essa bactéria entre as pessoas. H. pylori, o que ela vai fazer? Nosso estômago, ele tem uma proteção contra o suco gástrico, porque ele é ácido, ele pode machucar nosso estômago. Então, a H. pylori, essa bactéria, o que ela vai fazer? Ela vai destruir a proteção do nosso estômago, fazendo com que gere essa lesão, que é a gastrite.
nosso estômago ele fica vermelhinho, ele fica lesado por causa do nosso suco gástrico. E aí o que acontece? Essa gastrite, ela pode ser causada também por outras coisas, além da H. pylori. Pode ser por tabagismo, pode ser por doenças autoimunes que o nosso corpo começa a atacar o nosso próprio estômago por um motivo que a gente não entende muito bem o porquê. Pode ser também por uso de anti-inflamatórios, por exemplo, nimesulida, ibuprofeno, naproxeno. Pessoas que tomam isso todo dia por causa de alguma dor, eles também destroem a proteção do nosso estômago. E qual é o problema de ficar destruindo a proteção do nosso estômago? Começa a machucar, a gente começa a ter aqueles sintomas, minha barriga fica doendo, eu fico com a sensação de que minha barriga está cheia o tempo inteiro, dá aquela queimação aqui bem no centro. E se continua tendo essa agressão o tempo inteiro, ela pode transformar na úlcera. A úlcera, diferente de ser só assim, como se fosse um vermelhinho, a úlcera começa a formar um buraquinho. Se continua tendo agressão nessa úlcera, ela pode ir aumentando e acabar de furar seu estômago todo. Aí acaba que a pessoa chega no hospital assim, tendo uma dor muito forte. Vira uma complicação mesmo. E além disso, a úlcera, quando você tem ela sem ter complicado, só dela já estar lá, é um fator de risco para desenvolver um câncer gástrico. Não é um câncer tão comum igual de intestino, que a gente precisa ficar fazendo exame o tempo inteiro para descobrir se a gente tem. A gente faz em casos específicos. Por exemplo, pessoas que o pai ou a mãe teve um problema no estômago, um câncer no estômago, ou você tem alguma doença específica. E quando a gente começa a fazer o rastreio, quando a pessoa tem sinais que a gente chama assim, de alarme. Que não é só, por exemplo, aquela queimação, eu tenho um refluxo, será que eu tenho? Não. Quando a pessoa, por exemplo, ela começa a perder peso sem ter muito bem um porquê, ela não está fazendo uma dieta, nada, ela está perdendo tanto peso assim. Às vezes ela está perdendo sangue nas fezes, um sangue assim, bem escuro, ele passa por todo o intestino e ele acaba sendo eliminado. Que é justamente essa lesão que começa a sangrar e aí o sangue a gente elimina ele pelas fezes. A pessoa está tendo um engasgo, a pessoa vai comer, ela começa a engasgar, ou vai comer, toda vez que ela vai comer, ela começa a vomitar. Então são sinais assim, realmente chama atenção, não é só meramente ter uma queimação. Certinho? Então, pode perguntar para mim. Tem o intestino delgado e o grosso. O delgado ele tem 7 metros de comprimento, ele é muito grande. Como que ele cabe? Ele é todo embolado. E ele é dividido em 3 partes. O duodeno, o jejum e lá você fez a quebra de carboidrato, proteínas, lipídios e a absorção. Tanto é que a gente tem as microvelocidades nele, que vão ser como se fossem pregas, que elas absorvem o que a gente comeu. E após isso, a gente tem o grosso, que ele tem 2 metros e ele vai pegar a água e os sais minerais que a gente consumiu. Vai ser feita a formação das fezes através do peristaltismo. É como se fosse assim, ele vai apertando o que a gente comeu e vai formar a fezes. E a gente tem a microbiota intestinal, que são bactérias que elas fazem a fermentação de substâncias e elas também fazem a absorção da vitamina K e da B12. Então a gente não pode sair tomando antibiótico de forma, nossa, vou tomar tudo, porque pode matar elas, elas são muito importantes para que a gente tenha essa absorção de vitaminas B12 e vitamina K. Tem alguma dúvida? Não. Podem ir para a próxima estação, vai ser feliz. Obrigado. Bom, gente, eu vou começar explicando da doença celíaca. A doença celíaca é uma doença que acomete o intestino delgado.
se algumas pessoas ouviram falar, mas é aquela pessoa que tem intolerância à glúten. Ela não pode consumir derivados do trigo. O que acontece na doença celíaca? Ela ficou lá na frente das velocidades, que são mecanismos que a gente tem no nosso organismo de absorver melhor os nutrientes. Na doença celíaca, toda vez que a pessoa consome glúten, ela está agredindo essa parede do intestino. Então, com essa agressão contínua, pode ser que essas velocidades deixem de existir, diminuindo a absorção de nutrientes e de vitaminas. Então, por isso que é essencial mudar os hábitos de vida depois do diagnóstico da doença celíaca. Agora eu vou falar um pouco dos divertículos. Os divertículos, não é normal ter esses buracos na parede do intestino, não. O que acontece? Nós temos várias camadas no nosso intestino. A gente tem a camada muscular e tem a camada mucosa. Às vezes por constipação, às vezes por consumo de irritativos, como por exemplo processados, ou até mesmo fatores genéticos, essa camada muscular ela pode ficar enfraquecida e ela vai invaginar sobre a camada mucosa, dando origem aos divertículos, esses buracos. Qual que é o perigo? A gente está aqui no intestino, faz o quê? Fezes. Pode ser que as fezes entrem nesses buracos e ocasionem um processo inflamatório, que é a chamada diverticulite. A pessoa vai ter fortes dores no quadril inferior esquerdo, às vezes no região também, e febre, vai ter que procurar um atendimento sintomático. Aqui eu vou falar agora de duas doenças de padrão inflamatório: a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Elas são muito parecidas, as pessoas têm sintomas parecidos. O que é? Diarreia crônica e fortes cólicas intestinais. A diferença é que na retocolite ulcerativa é a localização da fibra. A retocolite, como o próprio nome diz, colite, ela está localizada mais no colo, na parte final do intestino. A doença de Crohn não, tem padrão que a gente chama de padrão salteado. Então aqui você vai ter inflamação, aqui você não tem. Inflamação que você não tem. Além disso, o padrão da lesão é diferente. Então como é que o médico vai saber isso? Pela colonoscopia. Ele vai conseguir analisar a localização e o grau da lesão para poder o melhor diagnóstico. Na colite são as pessoas que têm diarreia com sangue. Então também é um sinal característico diferente do doença de Crohn. Outro sinal de alarme para sangue nas fezes é o câncer de intestino. É um dos cânceres mais prevalentes no nosso país e esse ano nós tivemos uma atualização. Todo mundo, a partir de 45 anos de idade, tem que fazer colonoscopia. No SUS ainda está tendo essa diferença com a mudança atual. Alguns médicos só pedem até 50 anos, mas o ideal é a partir de 45. Em caso de história familiar de câncer, é recomendado iniciar o rastreio 10 anos antes da idade que a pessoa teve o câncer. Outros sinais de alerta: emagrecimento sem explicação, nunca fazer atividade física, não mudar a alimentação, história familiar e sangue nas fezes. Agora ela pode contar para vocês sobre o cólico e hemorroida. Você está com jeito de ver uma coisa de doença celíaca? Sim. Então eu vou falar, só para não ter muita gente lá no fundo. Mas então, todo mundo conhece os pólipos, já ouviu falar de pólipos, sabe o que é? Então, o que são os pólipos? Basicamente, quando tem uma proliferação, quando cresce a mucosa é a parede do colo e do reto, cresce e forma essas projeções, essas bolinhas mesmo, que a gente vê na colonoscopia. E qual que é o problema de ter pólipo? Ele pode virar câncer, dependendo do tamanho e do tipo. Não é normal. Por isso que a gente faz a colônia, que a colônia, além da gente diagnosticar, a gente também pode cortar ele. É bem simples. Por isso é importante da gente ficar atento. Muitas vezes é assintomático, você pode não sentir nada. Às vezes pode dar sangramento nas fezes, mas também é inespecífico, né? E quais são os fatores de risco para você desenvolver o pólipo? A gente acredita que a dieta pobre em fibras, a idade acima de 50 anos, tabagismo, etilismo. Então, são modos de prevenir uma boa alimentação, uma dieta adequada, atividade física. Aqui, então, a hemorroida, que todo mundo conhece, sabe o que é, já ouviu falar. Mas é quando tem uma dilatação e um prolapso. O prolapso é quando sai para fora de algumas veias que a gente tem na região anal. E por que acontece isso? Porque a gente faz força na hora de defecar. E por que a gente faz força? Porque a alimentação não tá boa. Aí o que acontece com as fezes? Ficam muito endurecidas, você tem que fazer muita força, aí começa a romper, aí sangra, aí tem dor, às vezes dá coceira, às vezes você vê a massa saindo literalmente para fora. Então qual que é a prevenção para você não ter hemorroida? Alimentação com muita fibra, então legumes, verduras, frutas, beber muito líquido, atividade física. E o tratamento para hemorroida também. Normalmente, regride espontaneamente, depende do grau da hemorroida, né? Mas no geral, tem pessoas que às vezes gostam de passar alguma pomadinha com anti-inflamatório, às vezes gostam de tomar banho com água morna, mas costuma regredir espontaneamente. São alguns casos que a gente faz cirurgia. Aí, alguém tem alguma dúvida com relação a esses dois?
Ali a gente tem mais informações sobre cada doença, se alguém quiser ler, tem também um teste para fazer. Aí você fica à vontade. Obrigada.